Bem, boa noite a todos. Bem-vindos à sexta edição do quadro Profissionais de Sucesso. Hoje teremos aqui o pós-junior Ícaro Souza. Vamos falar um pouquinho sobre esse mundo do movimento Empresa Júnior. Muitos talvez não conheçam, mas é um movimento que promove essa interligação no meio acadêmico com o meio empresarial. Vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre isso hoje. Entramos às vezes na faculdade, queremos o quê? Um diploma universitário que vamos dar muito bem na vida. Mas sabemos que não é bem assim. A universidade hoje, nós temos lá nosso diploma, é claro, captamos bastante conhecimento, mas temos às vezes pouca prática. Então, temos vários movimentos dentro da própria universidade que muita gente não desconhece. Hoje nós vamos conhecer sobre um deles. Vou aqui já aceitar a chamada, nosso convidado de hoje. Boa noite, Evinha. Alô! Magdalena. Boa noite. Então, todo mundo tudo Oi. bem? Bem, hoje o programa vai estar aqui com Ícaro Domingues de Souza, 23 anos, solteiro, natural de Itabuna. Ele é um estudante de engenharia civil lá da Universidade de Salvador, Unifax. Isso aí, isso aí. É membro da Empresa Júnior e agora é um pós-junior. Então, Ícaro, fale um pouquinho mais sobre você, como é que você iniciou a questão dos estudos em engenharia civil, por que escolheu engenharia civil para o começo? E fala um pouquinho quem é o Ícaro para nós. Massa, boa noite, galera. Como o Fernando já falou, né? Eu me chamo Ícaro, tenho 23 anos, sou estudante de engenharia civil pela Unifax, né? Mas já respondendo essa primeira pergunta, né? O porquê da engenharia civil. Eu, além de estudante de engenharia como eu sou hoje, né? Eu também fui muito inserido no mundo da música, assim, desde pequeno. Então, tive banda na minha época de ensino médio, eu queria seguir... Tive esse sonho, assim, né? De seguir uma banda enquanto era mais novo. Mas acabou que eu não levei muito pra frente, assim, né? Tipo, eu tocava bateria, toquei guitarra também, já cheguei a tocar um pouco desses instrumentos, mas acabou que não pensei em ingressar na faculdade de música. E por meu pai e minha família, que tipo, já tem uma acessibilidade dentro da construção civil, eu falei, vou me jogar aí na engenharia civil e ver no que vai dar, né? E tô aqui até hoje, no período de graduação, né? E eu acho que o mais legal disso sobre ir descobrindo a engenharia civil foi exatamente quando eu conheci o movimento Empresa Júnior, né? Que eu cheguei na faculdade sem muita esperança, assim, né? Sem muito motivação, assim, porque eu não tive um sonho, assim, de criança de ser engenheiro civil, para se deixar um pouco mais claro, né? Então, eu fui muito descobrindo, né, o que era engenharia, o que é engenharia civil no decorrer do curso. E estou descobrindo até hoje, né? Acho que é uma descoberta constante. E eu acho que eu participar do movimento Empresa Júnior, assim, logo do início, acho que auxilia muito o estudante, assim, principalmente quando ele está chegando na universidade, conhecendo uma realidade um pouco diferente de colégio, de ensino médio, enfim, para se tornar realmente um profissional e entrar para o mercado de trabalho. Que foi exatamente aí, né, quando eu me inseri dentro do movimento Empresa Júnior, a ideia que eu tinha na minha cabeça quando eu entrei era de aprender um pouco mais sobre engenharia, né? Vou me capacitar em ferramentas de AutoCAD, Excel. Eu lembro que até quando eu me inscrevi para o processo seletivo e tal, eu vendi muito isso para meus pais, né? De que eu ia aprender uma ferramenta nova, aprender a mexer no Excel, uma coisa assim, né? Que, tipo, isso é o mínimo, assim, que a gente aprende dentro do movimento, né? E, velho, acho que vou contar, já posso começar a falar assim de trajetória, de como é que foi o movimento, minha história dentro do MED, como é que é? Ou tá muito cedo ainda? Vamos Como é assim, a que gente vai vai ser? começar a falar primeiro assim, para poder explicar para o público, o pessoal ver assim, MEG, o que é o MEG? Como foi que É surgiu o verdade, MEG? é verdade, Então é melhor a verdade. gente abrir essa história antes. Massa, tranquilo. Eu acabei falando muito assim esse termo MED, né? Talvez eu fale bastante aqui, porque acho que já tá aqui na cabeça como um clique, assim, né? Mas MED nada mais é do que Movimento Empresa Júnior, né? Meio que uma abreviação desse termo. E como que surgiu, né? Tipo, contar um pouquinho, assim, da história do Movimento Empresa Júnior. O ano, se eu não me engano, foi 1967, na França, lá em Paris mesmo. Exatamente. Que acho que a ideia principal, assim, do Movimento Empresa Júnior é trazer para o estudante de, seja qualquer curso, pode ter uma empresa júnior de qualquer curso,
mostrar como é que é realmente o mercado de trabalho, né? Como é que ele vai se inserir no mercado de trabalho, como é que ele vai criar novas ideias, sabe? Tipo, aprender um pouquinho mais de como que vai ser a aplicação do curso que ele escolheu para a vida dele, né? E eu acho que o principal objetivo, assim, de quando foi criado, era de mostrar essa realidade para as pessoas. E uma empresa júnior também, acho que é um ponto muito importante, que às vezes as pessoas têm essa dúvida, é que ela é formada 100% por alunos, né? Tipo, tem a diretoria, tem presidente, tem os membros, tem gerência, projetista, consultores, enfim, tem todo um organograma formado 100% por estudantes, né? E acho que esse que é o grande diferencial do movimento Empresa Júnior, né? Que as pessoas são muito autodidatas para aprender o que for, seja um projeto, seja mexer numa ferramenta, prospectar para um cliente, enfim. E, logicamente, a gente tem uma parte, assim, né, algumas áreas de atuação que necessita você ter um orientador, né? Por exemplo, no meu caso de engenharia civil, a gente precisa ter um orientador em engenharia civil com CREA para que ele possa emitir o RT, que é um documento que a gente precisa para dar validade dos projetos que a gente vende, né? E também tirar algumas dúvidas no decorrer do projeto, enfim. Mas essa parte, assim, a gerência administrativa, de botar a mão na massa mesmo, é feita totalmente por estudantes. E eu acho que esse é o grande diferencial, né? Como eu falei, tipo, a gente aprende muita coisa tipo, por conta própria, né? A gente não tem um Uhum. professor assim, o Google, que acho que a gente não tem um Google assim, uma peça-chave assim para buscar as respostas que a gente quer descobrir no meio do movimento, né? E acho que essa a prática assim realmente do movimento é você aprender tudo dessa forma. Isso, porque assim, ela veio mesmo, surgiu lá na França, em 67, justamente porque os alunos estavam buscando fundamentos, os aprendizados que eles tinham na faculdade e que não colocar em prática. Aí assim, eles criaram a primeira empresa júnior lá na França, que era Júnior Sec Conseil, né? E aqui no Brasil, né, foi em 87, a empresa do curso de administração lá da Fundação Getúlio Vargas. Isso. É isso? Pronto. E aqui a gente tem o que? Acho que cerca de. São uns 11 mil jovens profissionais juniores espalhados por mais Por de todo o 280 Brasil. universidades brasileiras. Exatamente, exatamente. Já teve É esse, evento então. que eu pude ir que tinha mais de 10 mil pessoas ali junto em um evento só, né? Tipo um final de semana, uma coisa assim, né? Uhum. Esse é o que? O lema que é formar empreendedores comprometidos e capazes de De transformar transformar o o Brasil. Brasil. Exatamente, exatamente. E acho que é Sim. essa coisa que quem tá dentro do MEG tá, tipo, aqui na cabeça, tem que estar na cabeça, né? Porque é o goal, assim, né? O grande objetivo, assim, do empresário júnior é você se capacitar para se desenvolver e, como fala mesmo, né? Tipo, transformar o Brasil, né? Tipo, a gente vê muito direto manchete de corrupção, sabe? Essas coisas que a gente não gosta de ficar vendo toda hora. Mas que a Aham. gente, enquanto empresário júnior, acredita muito nessa mudança, sabe? A gente tem toda essa ideologia de que, com o trabalho que a gente faz dentro do movimento empresário júnior, a gente pode estar transformando o Brasil. Tanto que tem algumas premissas assim dentro da gente enquanto rede, que a gente pode falar também um pouquinho sobre isso, de como que a gente Sim. vai criar um impacto no Brasil, né? Tipo, na sociedade realmente. Porque a gente, enquanto estudante, a gente está muito motivado a querer aprender e entregar algo bom, né? Tipo, algo diferencial para o mercado de trabalho. Então, o cara que está ali, tipo, para fazer o projeto, ele está fazendo com todo o amor dele, porque a gente, uma coisa também importante, né? A gente não tem salário, assim, vamos dizer, né? Todo o dinheiro que a gente recebe, né? O faturamento que a gente tem na venda dos projetos são revertidos em capacitações, viagem para evento, consultorias, enfim. Então, o anseio, assim, de você estar aprendendo, de você vender para poder conseguir aprender algo novo é incrível, velho. Você acho que não tem salário melhor do que isso, né? Você tipo, No que fazer é um isso. trabalho bem feito e ser retribuído por isso de uma forma muito positiva. Isso mesmo. Antes de a gente explanar mais assim, sobre a empresa Júnior em si, a gente explicar para o público as instâncias que tem, né? A questão da federação, o Brasil Júnior, tudo certinho lá. Sim, sim. Até chegar à empresa em si. Exatamente. Existe toda uma rede, né, como a gente chama, que é formada pela Confederação Brasileira, que a gente tem a Brasil Júnior, que é responsável por movimentar-se, né, vamos dizer, articular toda a rede mesmo, criar premissas, definir uma base das metas, né, na verdade. E com base nisso, a gente meio que destrincha para os estados, né, que tem as federações. Por exemplo, aqui na Bahia, a gente tem a Unijúnior, que é responsável por articular todo esse pessoal aqui na Bahia. E além disso, da federação, existem uns núcleos, que são basicamente separados por algumas áreas de cada estado. Por exemplo, em Salvador e região metropolitana,
A gente tem o NED Salvador, que eu também tive o privilégio de participar do time nesse primeiro semestre. Foi até quando eu conheci o Fernando, que Uhum. é onde a gente vai estar oferecendo um suporte para as empresas júniores daquela reunião, daquela região, na verdade, né? Então, eu como fui consultor de expansão, eu também vou falar um pouco dessa trajetória, eu estava ajudando o Fernando na corrida para tornar a Inove uma empresa federada, né? Que a gente também vai falar um pouco melhor de como é que funciona isso. Mas existe, como eu estava falando, né, existe todo esse esquema, essa ideia de como que funciona a rede, né? Às vezes as pessoas não entendem, eu gosto de citar um exemplo assim de governo federal, governo estadual, as prefeituras, como se fosse uma forma de governar, assim, né? Vamos dizer, como que funcionaria a rede, né? Isso, isso. Tá vendo aqui, ó, muita gente entrando aqui na nossa live lá. Aproveita e chama até seus amigos, é uma coisa muito interessante. Que às vezes vocês entram na universidade e não sabem que tem aí uma empresa júnior na sua faculdade, que você pode colocar em prática todo o conhecimento que você vai tendo nas suas aulas. Né? Então, assim, Uma coisa sobre isso é que eu sempre falo assim, né, se eu tenho algum amigo que esteja no ensino médio hoje, é que, velho, quando você entrar na faculdade, vai procurar uma empresa júnior, tipo, no primeiro dia, velho. Porque eu me arrependo muito de ter entrado só no quarto, quinto semestre, que foi quando eu entrei, e não ter entrado no primeiro semestre, velho. Porque se eu pudesse, eu passava os 5 anos da graduação dentro da empresa júnior, participando de tudo que fosse possível, né? Quando eu entrei, eu fui muito disso, né? De coração aberto para conhecer tudo que eu uhum. pudesse conhecer, né? Então, tipo, quando eu começar a falar da trajetória, eu vou contar detalhadamente, assim, como que foi cada experiência e o porquê, né, que eu queria voltar tanto no tempo, assim, e entrar logo no primeiro semestre. Isso. Fora os encontros, assim, essa troca de informações, de conhecimento que você tem com diversos, digamos assim, estudantes de várias áreas, de várias universidades. Temos agora mesmo, amanhã, vamos ter aqui o ESEG, Conselho Metropolitano de Empresas Juniores. Né? Vamos ter lá, engajamento com vários da pessoal da rede, filiais, então vai ser essa troca de conexões. Em outubro, dias 9, 10 e 11, vamos ter o ENEG, que é o Encontro Nacional das Empresas Juniores. Então vai ser outro momento muito interessante, show. Tem danças lá, É, coreografias, o pessoal fala o seu grito de guerra. é, É muito massa essa troca, esse calor. Então, assim, até a receptividade das outras empresas. Porque, assim, uma coisa no MEG é que, assim, empresas normalmente o quê? Tem aquela informação. Não, é sigiloso, então, mas lá. No MEG o pessoal se ajuda, então troca informações. Uma empresa nova, uma empresa, como digamos assim, aspirante, vai procurar fazer o bench, essa troca de informações com outra empresa, então elas são lá abertas a passar o seu conhecimento para essa nova empresa. Então, elas vêm abraçando você, engaja você no movimento. Assim como todo o movimento em si. A Federação Brasil Júnior, então abraça você, novo, está chegando, para poder fazer parte desse movimento, para poder trilhar esse sonho, cada um. uma, Posso uma falar coisa, assim, assim, sobre, ah, sobre eventos, fazer um comentário sobre o evento MEG, que até, assim, uma coisa assim, que a gente, enquanto empresário júnior, que a gente sempre fala, né, que a energia que traz participar de um evento MEG, né? Tipo, inclusive, uhum. Fernando citou do ESEG, eu pude participar no ano passado e tinha lá, tipo, 5.000 pessoas em Salvador, todo mundo junto ali, sabe, querendo trocar informações, aprender um pouco mais de como que funciona a realidade, um pouco assim com as empresas de mercado sênior, enfim. Tem muito essa rivalidade, né, de às vezes não contar o que está dando certo naquela empresa, porque ele é meu concorrente, uma coisa assim. E não existe nada disso no movimento Empresa Júnior. Tipo, eu, enquanto estava na Praxis, que foi a empresa que eu participei, eu tive capacitações com outras empresas, a galera foi até lá ajudar a gente, da mesma forma que a gente também deu capacitações para outras pessoas. Eu também ajudei muito a empresa Júnior que o Fernando participa, que é a Inove, né? Então, essa rede, assim, essa conexão que a gente cria enquanto empresário júnior, que a gente cria até um network, assim, né? Até é importante falar disso, né? Que as pessoas que a gente conhece, a gente vai levar pro resto da vida ali, entendeu? O Fernando citou também nas questões dos eventos. Pô, quando eu fui para o ESEG, eu conheci uma realidade de startup, tipo, uma realidade que eu não imaginava que existia em Salvador, sabe? Tipo, tive contato com a Bev, com o Sanar, com a Cubus, várias startups em Salvador, que eu não imaginava que nunca ia ver e conhecer uma pessoa que está ali dentro daquele cenário, né? Então, essa é uma das outras oportunidades, assim, das coisas que oferece dentro do movimento, né? Sim, sim.
Então, assim, a pessoa está se perguntando, sim, ou é J, que é empresa júnior. Como é que é isso? Como é que eu sei? Como é que eu posso entrar? Qual é a pessoa que pode entrar na empresa júnior? Como é que eu faço? Ah, massa. Véi, empresa júnior, o que você precisa ser é tipo estudante de universidade, né? Tipo, se não existir uma empresa júnior naquele curso que você estiver fazendo, você pode simplesmente juntar uma galera, formar uma diretoria e passar pelo processo de filiação da empresa júnior, né? Fernando tá aí nesse corre aí com a Inove, que eu acompanhei ele um pouco nesse primeiro semestre. Mas acho que o único pré-requisito que você precisa ter é ser estudante de algum curso da universidade, né? E aí agora falar assim um pouco de como foi assim minha trajetória desde meu processo seletivo, quando eu entrei na Praxis até eu me tornar um pós-junior, tipo, eu tenho fiquei por volta de 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos dentro desse mundo médio, né? E quando eu me inscrevi assim no processo seletivo, eu fui com muito daquela ideia, né, de me capacitar para o meu curso, de aprender uma coisa nova e fiquei com aquilo muito na cabeça, né, de que aquilo era o suficiente para mim enquanto eu escrevesse no processo seletivo. Até que, tipo, fui aprovado, entrei no programa trainee, que aí foi, tipo, totalmente um choque de realidade. Eu não imaginava que existiria diretorias, que existia todo um acompanhamento para ter uma empresa realmente viva, né? Tipo, tá ali presente. Você quando é manter Uhum. uma empresa realmente, né? Que a gente trabalha muito nisso, né? Na parte gerencial, de gestão, enfim. E eu achava que isso era coisa tipo de empresa de verdade, né? Vamos dizer assim, né? Não que empresa júnior não seja uma empresa de verdade. E aí foi, sabe, uma descoberta assim que eu não esperava, né? E acho que foi por isso que foi tão agregador, porque quando você vem sem muita expectativa e você vê uma coisa totalmente diferente, não tem preço isso, velho. Até que depois do programa trainee, passei por capacitações, teve projetos que a gente vai fazendo durante o processo do programa trainee, né? Até você se capacitar e realmente ser aprovado para participar da empresa, né? Que foi quando eu entrei. Que aí eu entrei como projetista do nosso núcleo de engenharia civil lá na Praxis. E também eu tive a oportunidade de participar de um setor gerencial, né? Vamos dizer assim, né? Que eu fui assessor de desenvolvimento dentro da parte de gestão de pessoas. Que aí eu acho que também foi outro choque assim de realidade, porque até então eu ainda tinha muito essa visão, né? De que eu vou aprender coisas de engenharia civil. Mas quando eu conheci o que é gerir pessoas, eu acho que foi a maior riqueza, assim, a maior bagagem que eu posso trazer dentro dessa experiência que eu passei do MEG, porque você aprender a lidar com pessoas, aprender a lidar com situações diferentes e eu, enquanto estudante de engenharia civil, eu escuto muito, né, de que você vai ser engenheiro, você vai ter que lidar com peão, você vai ter que lidar com gente dentro de obra, é uma dor de cabeça. E, velho, sabe, eu vejo muito isso de que o que eu aprendi dentro da Praxis, gerindo pessoas, mudou totalmente essa realidade do que as pessoas me falavam, do que eu vou passar enquanto engenheiro, sabe? De você lidar com as pessoas. E isso que o movimento te passa, você participar dessas iniciativas, te torna uma pessoa diferencial para o mercado de trabalho, sabe? Você não é só uma coisa que você bota no currículo, é uma coisa que você bota aqui dentro da sua cabeça e você aprende, né? Tipo, a lidar com coisas diferentes. E aí, além disso também, né, acho que quando eu entrei para esse cargo de gestão de pessoas, que foi tão assim, mudou tanto assim para mim a minha realidade de o que seria, que foi onde eu pensei assim, putz, velho, acho que eu posso dar mais um passo para frente e foi onde eu pensei em me candidatar para uma diretoria, né? Que até então era uma coisa que eu nunca imaginei que exercer um perfil de liderança, nossa, eu pensava que não era para mim. E as pessoas, eu lembro que, tipo, nesse processo que teve lá, enquanto eu estava na empresa Júnior na Praxis, até o início, assim, tipo, só tinha eu, assim, querendo ir, né? Tipo, eu lembro muito bem que tiveram 3 editais de eleição e no primeiro eu não fui e acabou que não teve nenhuma pessoa lá se candidatando, né? No segundo edital eu fui e só fui somente eu sozinho. Então aquilo, assim, sabe, me trouxe uma energia diferente de que a bagagem que você traz dentro dessa trajetória que você passa, para você subir num palco, apresentar uma proposta, as pessoas olharem para você e ver que aquilo faz sentido, que você pode ser bom para a empresa com que você for fazer o seu plano de trabalho, enfim. É uma experiência assim que te agrega muito, sabe? De quando você for trabalhar no mercado de trabalho, trabalhar numa empresa, enfim. E aí acho que quando eu entrei assim, que eu consegui ser eleito, vamos dizer assim, né, para exercer uma diretoria, que acho que foi o maior desafio, assim, porque
a gente vai descobrindo muitas coisas, né? Tipo, como eu falei já antes, a gente não tem um professor, a gente não tem basicamente nada disso, né? A gente tem as pessoas que já passaram pelos mesmos cargos que a gente vai lá e pede uma ajuda, né? Um auxílio, faz um bench. Você conhece uma pessoa de outra empresa júnior, até de outro estado, assim, conheci gente do Brasil inteiro pedindo ajuda enquanto eu estava fazendo minha proposta. Então, esses conhecimentos que a gente vai adquirindo até você se tornar, até eu me tornar um diretor dentro da empresa, foi o que acho que mais me agrega hoje como uma pessoa que eu me formei, né? Tipo, se eu olhar para a pessoa que eu era antes de me ingressar dentro do movimento Empresa Júnior, a pessoa que sou hoje é outra pessoa totalmente diferente, é uma realidade de pensamentos muito diferente, uma visão do que eu posso agregar para o mercado de trabalho é totalmente diferente. Então, toda essa experiência, velho, todo mundo que eu falo assim, que está entrando dentro do MED, se você seja trainee, se você é um membro efetivo, eu falo, velho, se joga em todas as oportunidades que você puder, vai para núcleo, vai para a instância, participe das federações, vai para os eventos. Evento é uma coisa incrível, velho, tipo, você conhece gente do Brasil inteiro que está ali gritando pro único propósito que a gente tem de transformar o Brasil, né? Então, Uhum. isso é incrível, velho. Como que a rede funciona é o que mais chega, às vezes, até a arrepiar, assim, de quando eu lembro, assim, que eu falo que ser pós-júnior é você viver a vida inteira querendo voltar pro MED, né? E assim, tu falando assim de evento, o povo pensa, evento, pessoal, evento é festa, não é só festa, é Não. troca de conhecimento que você vai ter lá. São várias empresas lá, então você vai se sentir abraçado por essas empresas, então você vai estar fazendo conexões com o network lá, vai estar rolando. Realmente a empresa Júnior pode ter o nome de Júnior, mas é uma empresa. E quem está nela realmente está compromissada com a cultura toda do movimento. Tanto que assim, a gente abranger um pouco mais sobre a empresa, assim, um passo a passo, eu queria entrar na empresa Júnior, a gente foi falado antes. Bom, se não tiver uma empresa Júnior na sua faculdade, para montar, primeiramente, você tem que encontrar pessoas que tenham o mesmo pensamento que você. Esse pensamento empreendedor, que vista realmente a camisa, que queira realmente fazer algo. E não só, como às vezes eu vejo por aí, gente querendo só, empresa Júnior, ótimo, e tem certificado, tem horas É, complementares. Não é isso. O que você vai ganhar é conhecimento. Não importa assim, essas horas. As horas, sim, nós precisamos colocar as horas lá, que é o que é cobrado. isso é o mínimo, né, do que a gente precisa. Isso. Então, arranjou as pessoas, pronto, vamos lá, vamos formular, vamos pesquisar sobre o que é uma empresa júnior. Tem o site aí da Brasil Júnior, vai lá, vê, tem tudo lá documentado. Procura ver se consegue alguém do movimento para explicar, falar uma palestrazinha para vocês. Pronto, após isso, com o plano todo embasado, o que é que vocês realmente querem fazer, correm para a reitoria da faculdade, explica o que vocês querem fazer lá na faculdade, que é uma coisa boa. É boa para os alunos, é boa para a faculdade, é boa para a sociedade. Os alunos vão estar agregando conhecimento, colocando em prática tudo que vocês já viram teoricamente. Para a faculdade é ótimo, ainda por cima, porque é um meio até de marketing, de divulgação da própria faculdade, ainda mais a faculdade dando apoio a essa empresa júnior lá dentro. Então, ali vai ter o quê? Ainda mais que a empresa júnior faz parcerias com pequenas, médias É, empresas, o público em geral. Isso traz também a clientes para a própria faculdade, né? Então, tem uma visibilidade maior. E para a faculdade, porque na empresa júnior, os preços cobrados são o quê? Abaixo do mercado. Ainda tem isso. E assim, vão ser feitos por estudantes, são estudantes compromissados, e vão ter o quê? Um mentor por trás. O professor não vai estar lá sempre para você, mas ele vai poder te auxiliar em tal projeto. Como o Ícaro falou, tem a RT, porque só o profissional mesmo lá que tem o CREA, que vai poder assinar o projeto. O aluno não pode ainda fazer o projeto, mas é. tem todo esse acompanhamento. Então, partiu aí, a reitoria abraçou vocês, vamos lá, aí tem os parâmetros. Precisamos de o quê? De uma sede. Toda empresa tem uma sede. Não é fazer aquele, como é que chama, coworking lá, não. Tem que ter uma sede realmente da empresa. É um dos parâmetros que Nossa você se casa. filiar. É nossa casa, isso. Porque uma empresa junto com a outra não rola muito isso. Tem que ser uma empresa. A sede da casa da pessoa ali. Aí a faculdade pode sim ajudar vocês com algum maquinário, algum computador, alguma mesa lá, mas ela não vai dar tudo, é claro. Então vocês que têm que se empenhar para como conseguir isso. Vai ser o quê? Alguma doação, parceria. Alguns começam a fazer algumas palestras para poder arrecadar um pouco de dinheiro para isso. E sempre lembrando, os voluntários, como dizemos, os membros voluntários da empresa júnior, não recebem monetariamente por isso.
todo o dinheiro que é recebido pela empresa por algum consultoria feita, algum projeto, tem que ser revertido pela própria empresa, ou seja, em matéria de escritório, maquinário e na própria capacitação dos próprios membros. É assim que nós ganhamos de volta o esforço que nós estamos tendo, em forma de capacitação. Nós estamos sendo capacitados para atuar tanto aí na empresa quanto para o mercado, como saímos de lá. Pronto, ok, Sede, ok? Vamos lá, entrar em contato lá com a Unijúnior, pedindo nosso apoio também. Vai vir um consultor, o Ícaro foi lá com a gente, lá nos auxiliando também, um bom tempo. Então, vocês vão ter que cumprir vários parâmetros, vão passo a passo, até você conseguir se filiar. Daí, um CNPJ, que é uma empresa realmente, vocês vão ter um CNPJ finalzinho, lá, que é um processo burocrático que vocês têm que fazer, de abertura de uma empresa, é uma empresa mesmo. Como uma empresa, você tem que passar por todo o processo de formar uma empresa como se fosse normal, né? Isso. A única coisa diferencialmente lá, porque é composta praticamente de estudantes. De estudantes, exatamente. Mas é uma empresa séria. Realmente lá, vocês veem na empresa júnior, a empresa é coisa séria mesmo. Não é tem meta para bater, tem tudo normal. Trimestrais, semestrais, anuais. O pessoal está lá empenhado, não é brincadeira, nada de brincadeira lá. Atuam sério no próprio regimento, tem estatuto, regimento interno, tem todos esses parâmetros para poder cumprir. Não é assim, vou lá, é faculdade, vou de short, sandália. Não, tem um investimento para você também estar na empresa. Você está atuando lá. E comportamento também. Tanto que assim, no processo seletivo, modifica um pouco de uma empresa para outra, às vezes, o processo. Eu iniciei mesmo lá, foi em outra faculdade. Eu fazia ADM lá na Faculdade de Visconde Cairu. Então eu entrei na Cairu Júnior, que tinha lá, a empresa lá. Então foi o quê? Acho que foi curricular, depois tem uma prova de conhecimentos gerais, misericórdia, não 100 questões lá para responder. Depois teve um trabalho em grupo, feito lá para montar uma empresa e tentar vender. Foi feito o processo seletivo, entrou e separou as diretorias. Já que agora eu estou fazendo engenharia na Unijorge, então lá nossa empresa, a Inove Júnior Engenharias, abrange todos os cursos de engenharia da Unijorge. Então temos lá o quê? Química, petróleo, ambiental, civil, elétrica, produção. A engenharia, esqueci de alguma? Acho que não esqueci nenhuma, não. Então estou lá, são essas 7 engenharias. Então fizemos até um processo seletivo esse ano. Foi muito legal essa interação, porque tem assim, não é qualquer um assim. A pessoa, eu sou formado em isso, já estou na empresa. Não é assim, não. Você tem que realmente estar com o espírito todo o processo todo o processo, para realmente abraçar a cultura da empresa. E você pode ter vários cursos lá, mas alguém que não tenha curso nenhum, mas realmente abraçou essa ideia, realmente você vê que é aquela pessoa compromissada, passa no processo seletivo e você não. Então, após o processo seletivo, tem um processo de trainee, você passa pelo menos às vezes uns 3 meses, pulando em cada diretoria, para conhecer um pouco, e depois você vai para a sua diretoria, a que foi escolhida, pelos diretores. Então, é todo o trabalho passo a passo de empresa, tem tudo lá. Horário para chegar, horário para sair, o prazo para ser cumprido também. Claro, regras básicas de convivência. Então, assim, realmente é algo bem sério lá. Então, a Inove, nesse momento, está nesse processo, também que eu falou, de federação. Já estamos chegando lá. Então, empresa federada, CNPJ. Então, planejamos o que tem no nosso setor lá. Temos as diretorias, tipo marketing, diretor-presidência, vice-presidência, marketing, GP, que é gestão de pessoas, projetos. Então, projetos, vai idealizar projetos, ou seja, pode ser projetos de consultoria para uma determinada empresa, ou idealizar, tipo, alguma empresa está precisando fazer um processo de estrutura, parte civil, eles vão lá. Então, elaboramos um projeto, vamos na empresa, conversamos com o cliente e tudo mais, e elaboramos o projeto. Na área ambiental também. Então, é isso que a empresa júnior faz. E o preço abaixo do mercado. Então, vocês procurem saber melhor, até se na sua universidade possui empresa júnior, que às vezes muitas pessoas não conhecem, vê lá, vê como é o processo seletivo, que vale muito a pena. E se não tiver, aconselho realmente a montar, que isso vai valer para a vida toda de vocês. Agrega muito valor. E como eu falei antes, não é só curricular. Botei lá, eu participei de uma empresa júnior. Muita gente pensa assim, isso vai o quê? Não, a empresa vai querer saber. Garantia para qualquer coisa depois. Né?
vai saber o que você fez lá nessa empresa. Você só participou? É, Sim. O que você desenvolveu lá dentro? exatamente. E você estava comentando assim, né, sobre como que funciona essas coisas de tirar CNPJ, de ter um estatuto, de ter um rendimento. Isso também acho que é um grande diferencial, né, que a gente, enquanto está dentro de uma universidade com uma cabeça de aluno, a gente não imagina que essas coisas existem, né? Então, você acaba conhecendo um pouco dessa parte mais burocrática, vamos dizer assim, né, de como que funciona realmente a empresa. Você está acompanhando, seja o financeiro da empresa, seja as metas, seja até as pessoas mesmo. Existe todo esse acompanhamento, né, para você manter uma empresa viva, manter uma empresa ativa, né? Você está podendo vender para o mercado. Você tem que ter o seu CNPJ para você ter um contrato e vender para o seu cliente, entendeu? E toda essa Uhum. parte de você prospectar seu cliente, você criar seu funil, sabe? Tudo isso é feito pelos alunos, entendeu? A gente não tem. A única ajuda que a gente tem são de outras empresas que também são alunos, né? Às vezes a gente Sim. consegue uma consultoria com alguma outra empresa de mercado, enfim, uma coisa mais desse sentido. Mas quem bota na prática são 100% os alunos, né? Então, a gente acaba se tornando muito. Bota muito em prática essa questão do autoconhecimento, né? Você, pô, eu não sei como é que faz um projeto de alguma coisa, mas eu quero vender isso, né? Eu quero implementar isso na minha empresa. Então você vai sentar ali, vai estudar, e procurar com outras empresas que já façam esse tipo de serviço. Como que eles estão vendendo, como é que eles precificam, como é que faz o orçamento, questão de Famoso bench. proposta. O famoso bench, né? O famoso bench que é o que mais rola nos eventos, grupos de Uhum. WhatsApp, enfim. Então, existe muito disso, né? De você aprender a ser autodidata, né? E acho que é uma coisa que eu, pelo menos é o que eu mais coloco em prática hoje em dia, né? E principalmente hoje como eu já sou pós-júnior, né? Saí um pouco desse mundo do MEG, eu já estou participando do estágio que, tipo, eu tenho enraizado muito essas questões que eu trouxe da vivência que eu tive como empresário júnior, né? De que não sabe, posso não saber alguma coisa, como eu estou aprendendo coisas dentro do estágio, que eu tô tendo que correr atrás de aprender sozinho, né? Porque você tem que estar ali, você está na corrida agora. Tipo, agora não tem essa questão de empresa júnior, tipo, a gente tem um pouco de mais tempo, um pouco de mais forma de você balizar, tipo, questão de prazos, enfim. Aqui agora é aqui, ó, tem um cara aqui, o chefe está aqui em cima, ele quer a coisa dele na hora ali, eu quero o relatório pronto, enfim, eu quero as coisas acontecendo. Então, às vezes acontece alguns problemas, algumas coisas assim que a gente vê, por exemplo, eu como estagiário de engenharia civil, dentro de obra o que mais surge é problema. A gente, é o cara que faltou material, ou que fez uma coisa errada, então essa questão do solucionar problemas tem que ver ó, aqui ó, na hora assim pronto para não ficar só de braço cruzado e esperar que aconteça, né? Porque não acontece, velho. Então É o fazer você bota acontecer. exatamente, exatamente. Então, essa experiência, assim, essa bagagem que a gente traz enquanto membro autodidata, assim, né, vamos dizer, enquanto ser empresário junior, é o que acho que é o mais agrega, assim, quando você vai para o mercado de trabalho, né? E é como que tem uma coisa que o Fernando falou, né, que às vezes as pessoas que entram no MEG acabam pensando que, pô, eu passei do processo seletivo, virei membro, botei lá no meu currículo, botei como experiência lá no meu perfil do LinkedIn que eu participei e pronto. Daqui, quando eu sair, uma startup vai me contratar, eu vou participar de uma coisa incrível assim, mas não é, velho. Você tem que carregar as experiências, né? Tipo, não é só etiqueta que você vai levar. Isso é, tipo, é o mínimo, né? Como o Fernando comentou, né? Tipo, as pessoas vão chegar para você e perguntar o que você fez enquanto era empresário júnior. Você implementou um serviço? Você fez quantos projetos? Como é que foi esse desenvolvimento do seu projeto enquanto projetista? Enfim, sabe? Essas experiências que é o que agregam, né? Então, já puxando um pouquinho desse gancho de experiências, era o que eu ouvi muito quando eu entrei dentro da empresa, na Praxis, como eu participava, é que, velho, se jogue. A gente escuta muito isso, né? Do se jogar para tudo que for. Então, foi quando eu entrei pro NES de Salvador, que foi também quando eu conheci Fernando, que acho que na minha primeira oportunidade eu fiquei com um certo receio, assim, eu tinha acabado de entrar na empresa, e a diretoria do ano, que em 2019, quando eu estava, falaram que eu tinha um perfil parecido para entrar no time do NED Salvador, né? E aí eu fiquei um pouco receoso, porque tinha acabado de entrar. Aí eu falei assim, não, calma, velho, eu não posso perder essa oportunidade. No segundo semestre, no semestre seguinte, na verdade, né? Eu falei, não, agora eu quero entrar, quero fazer parte do NED Salvador, quero conhecer como é que funciona esse gerenciamento, como é que vai funcionar um núcleo de empresas juniores da região de Salvador, né? Eu vou sair um pouco da realidade da minha empresa, das pessoas da minha empresa e vou olhar um pouco mais
amplo, né? Tem uma visão mais ampla de Salvador e da Uhum. região metropolitana. E aí eu acabei entrando no cargo de consultoria de expansão, que é a área, assim, né, vamos dizer, responsável por maturar, vamos dizer assim, as empresas juniores, iniciativas e aspirantes da região, né? No caso de Fernando, ele estava com a Inova, ele está com a Inova ainda, né? Então, Até o final do ano. existe todo esse processo, né? Como a gente falou um pouco mais cedo, existe a rede, né? Que tem a Brasil Júnior, tem a Unijúnior, que é a Federação Baiana, e tem um núcleo que é o NED Salvador. Então, a partir do momento que uma empresa é filiada à Uned Salvador, ela também é filiada por todas essas outras que eu comentei. Ele é filiado à Brasil Júnior, confederada à Brasil Júnior e federada à Unijúnior, né? Então, ele se torna uma empresa júnior realmente quando passa por esse processo de filiação, que é você desenvolver tudo que o Fernando falou, você ter o CNPJ, ter pessoas capacitadas, você ter um processo seletivo para trazer essas pessoas também, todos esses processos que a gente tem que participar para tornar uma empresa filiada, né? Então foi esse o suporte que eu dei para Fernando no início do semestre. Acho que uma experiência mais louca assim, né? Porque a gente não esperava a pandemia. E por incrível que pareça, eu não conheci o Fernando até hoje pessoalmente, né? A gente só se conhece por É. câmeras, por conta dessa pandemia, mas acho que o trabalho assim que a gente teve, a conexão que a gente cria para ajudar a pessoa que está ali é um tipo de experiência que também só tive porque eu me joguei dentro do Salvador, né? Se eu ficasse na região do medo ali que eu tive no ano anterior, seria totalmente diferente, né? E é o que a gente sempre fala, né? Se joguem nas oportunidades, porque o MEG é muito grande, velho. E a gente só conhece realmente o que é o MEG quando a gente se sai um pouco da caixinha dali da sua sede e vai para o Brasil, velho. Tipo, tem evento no Brasil inteiro. Como o Fernando comentou, tem um Enege, tipo, vai ter 10 mil pessoas assim num evento, assim, numa ideia fora pandemia, né? Vamos dizer assim, porque agora vai ser virtualmente, com certeza. Mas fora desse cenário, é um ambiente que tem ali um final de semana com 10 mil pessoas, todo mundo junto, todo mundo com sangue no olho para aprender uma coisa nova, conhecer gente nova. Eu tive a oportunidade de ir a um evento nacional assim antes da pandemia, que foi o EDL, né? Que é o Encontro de Lideranças, que vão Uhum. todas as diretorias de todo o Brasil. A gente foi em São Paulo. Então a gente teve contato com a galera, com a própria Brasil Júnior, a diretoria da Brasil Júnior. A gente conheceu as premissas de como que seriam o planejamento estratégico para esse ano, de como é que seriam estabelecidas as metas, enfim. E além disso tudo, a gente está conhecendo gente do Brasil inteiro, né? Tipo, tem empresas hoje, empresa júnior que faturam R$ 1 milhão, sabe? Tipo, a Fluxo, que é a empresa júnior da UFRJ, a meta deles até ano passado, se não me engano, era 1,5 milhão, né? Não sei como é que está esse ano hoje. Então, é a coisa assim, tipo, você vai ver uma empresa que está querendo começar, está tipo, juntando pessoas para ter uma empresa, da mesma forma que tem uma empresa que quer faturar R$ 1 milhão, sabe? Tipo, formada por estudantes, sabe? Quando você pensa nisso assim, velho, que às vezes a gente... É muito pouco, assim, o que a gente precisa para ter toda essa satisfação de poder participar disso, né? De como pode ser grande esse impacto que a gente causa dentro do movimento Empresa Júnior. E quando você vai para esses eventos assim, que você conhece essa galera, que você percebe quão grande que é o movimento, né? Eu lembro muito bem que teve um momento dentro desse evento que uma pessoa comentou disso, né? Que ela tinha essa mesma experiência, né? De que achava que o MED era aquilo ali, dentro da sede, você fazer um projeto, entregar uma proposta para um cliente e acabou. Mas não é só isso, sabe? Tipo, a rede Uhum. é imensa, tem uma imensidão de gente com realidades diferentes, com projetos diferentes, com metas absurdas diferentes, né? E é isso, né? Tipo, quando a gente dá as caras pro médico, você percebe o quão grande que é e quanto que ele pode te desenvolver, né? Te transformar. É. Muita gente acha isso mesmo, né? Que o que uma empresa júnior, o que não, você vai estar lá, numa salinha com vários estudantes lá, fazendo qualquer projeto, com algum professor, e só isso. Não, não é só isso, é muito além É, disso, é, muito maior. Realmente é um grande movimento, uma grande empresa, e vai agregar realmente muito valor na vida pessoal e profissional de cada um. Assim, eu realmente estou levando muita coisa, conhecimento, que aprendi também no MED. Assim, eu me formo no final do ano, vou estar saindo, vou me tornar um pós-junior, né? Então, assim, mas eu deixo o meu legado também, assim, no processo trainee, nós fizemos capacitações com os nossos trainees. Então, eu falei um pouco sobre liderança, sobre empreendedorismo, e as metodologias que nós atuamos também lá, metodologias estão no mercado, que é o OKR, Objective Key Result. Falamos um pouco sobre Scrum, Kanban,
Então, utilizando várias metodologias aí, que várias empresas estão bombando aí. Ó. Então, É, empresas grandes realmente estão aí, estão utilizando essa mesma metodologias que as empresas juniores estão utilizando no momento. Então, realmente vale muito a pena entrar, você conhecer esse mundo que é o movimento Empresa Júnior. Então, não fique com receio, realmente se joga de coração mesmo. E aí tem, assim, aqui tem várias empresas, né? Você não conhece, né? Como eu falei, assim, lá na Unijorge mesmo lá, a gente nem conhece às vezes. Temos aí 9 engenharias, que abrange todas as engenharias. E tem a Biostase, que é o pessoal do curso de Biologia. Aí temos 2 empresas juniores lá na faculdade. Aí tem a Praxis, aí da Unifax. Tem as empresas, várias empresas lá na UFBA também. São exatamente. várias empresas, não vou citar porque vai acabar todo mundo citar outra É. coisa. Pois é. E assim, a empresa junto, você vai ter como empresa, outra coisa para não saber. Não é a coisa assim, a empresa junto tem o presidente e o vice-presidente, então lá ele manda e vocês têm que acatar. Não é assim. Lá a empresa junto é uma coisa Não, horizontal. Pois ó, totalmente exatamente. horizontal lá. E todo mundo tem que estar a par de tudo. É tudo decidido em consenso. Todo mundo tem que concordar com a situação, né? Se eu estou mandando, não é chefe. Lá somos líderes. O pessoal tem que entender isso, a diferença entre líder e chefe. E Ó, tem chefe, uma com lacuna certeza. enorme sobre isso. Então, assim, a gente passa, desenvolve com a galera, tudo assim, harmonicamente. Realmente é muito interessante. Então, foi isso. Eu passei já para o pessoal, como vou estar saindo. Já passei muita coisa na capacitação do pessoal que vai ficar, que vai assumir a empresa junior já no ano que vem, a Renove aí. Então, estão jogando coração. Então, foi uma galera massa até que entrou aí agora na empresa. E é Uma assim, como coisa assim você falou. legal Ah, é que você comentou sobre essa estrutura um pouco mais horizontal, né? Que também acho que é importante comentar um pouco sobre isso, né? Que eu falei um pouco sobre diretoria, sobre cargos aqui que eu tive enquanto empresário júnior. Mas não existe essa questão de que eu tenho que falar com o meu superior, sabe? É realmente tudo muito horizontal, né? Logicamente que tem pessoas com responsabilidades jurídicas, vamos dizer assim, que tem uma certa responsabilidade maior, mas que isso não significa que ele é melhor do que alguém, ou enfim, nada nesse sentido, né? E o que eu queria também comentar sobre isso é que o Fernando comentou que existem algumas coisas que a gente vai aprendendo, certas metodologias, sobre cultura organizacional. E eu lembro que essa semana um membro da Praxis me chamou para tirar conversar um pouquinho, né, de como que eu aplicava essas coisas sobre cultura organizacional, sobre gerenciar pessoas, como é que a gente pode lidar com as pessoas para estarem motivadas, porque às vezes se a gente olhar um pouco para o cenário fora empresa júnior, acho que as pessoas são motivadas a trabalhar ali por conta de um salário, né? Que novamente ele precisa daquele salário para pagar as contas deles, enfim. Só que isso não existe dentro do MED, né? A nossa motivação é estar se capacitando, né? Mas às vezes pode, sabe, desgastando um pouco do tempo porque a gente está cansado, enfim. E aí uma pessoa veio me conversar comigo, né? Como é que a gente pode trabalhar para ter uma certa motivação, definir uma cultura organizacional para a empresa, né? E eu acho que o ponto mais importante, assim, o principal é você trazer as pessoas para participar de todos os momentos possíveis, né? Seja num momento de construção dentro da empresa, definir uma premissa, definir uma meta, como que vai ser estabelecida nossa nova jornada de cliente, nossa jornada de prospecção, sabe? Então, você trazer as pessoas para participar desses momentos é importante para você manter as pessoas sempre engajadas e motivadas a estarem ali correndo atrás dos objetivos da empresa, né? Porque a gente falou, é uma empresa júnior, mas a gente tem meta para bater, a gente tem que entrar faturamento, tem que fazer projeto, porque a gente tem que manter a empresa viva, né? A gente não vai depender de faculdade para isso, né? Tipo, a gente não vai correr atrás de reitor para pagar as contas que a gente tem da empresa. Tipo, a gente tem certas ferramentas que a gente utiliza, a gente pega as capacitações que a gente que tem que pagar essas coisas, né? Esse isso. faturamento que a gente recebe dos projetos vendidos são revertidos nisso, para manter a empresa viva e você capacitar para se tornar melhor. Então, acho que isso diferencia muito, né, de como que é lidar das pessoas, como que você lida com as pessoas dentro de uma empresa júnior e como que você lida com as pessoas fora de uma empresa júnior, né, numa empresa fora desse cenário do MEG. São cenários bem diferentes, né, que às vezes a gente, enquanto pós-junior, quando a gente entra, quando a gente sai dessa onda do MEG e entra numa empresa de mercado, a gente fica com saudade, né, porque eu mesmo às vezes, tipo, deito na cama e falo, putz, velho, é tão bom
ter pessoas que estão ali querendo estar com você, se importando realmente com você, de você se tornar uma pessoa melhor, de capacitar você, que é totalmente diferente, assim, dependendo do lugar que você esteja trabalhando. Nem todo mundo vai se importar com você se você aprender alguma coisa nova hoje, de como é que tá você, sabe? Então é Uhum. muito diferente essa realidade que a gente vê dentro do MED. Não, é isso. Aí, tipo assim, como você citou antes, pessoas que têm esse espírito assim, ah, eu sou o chefe, esse espírito de ser chefe lá, não tem, realmente não tem o espírito do movimento, não tem que estar lá. Então, líderes sim, chefes não. Não tem espaço para chefes, ditadores dentro do movimento da Júnior. Então lá, assim, todo mundo assim, abraça, comemora as pequenas conquistas também lá. Então, o crescimento do outro também é o seu crescimento. Então, isso vai, realmente, a gente sente muito nas empresas fora. A gente gostaria que tivesse. Porque isso é É, importante realmente o que? O fator humano. Humano, esse é o que é a base de tudo. E vem se não vê fora. Isso tem no próprio movimento. Né? Então, por isso a gente cuida lá. Tem o quê? São setores, nas empresas, setores separados. Nós temos, como tem uma empresa, a parte financeira, o pessoal responsável pela exatamente. parte financeira da empresa está lá. GP, uma coisa de todo o pessoal, empresa. Diretoria de projetos, realmente lá, laboratórios de projetos da empresa, marketing, divulgação. Então, é uma empresa enorme. Então, isso prepara a gente para a vida. Vamos encontrar várias barreiras lá fora, mas cabe a nós fazer essa mudança. É isso, para isso também que nós estamos sendo preparados. E sobre isso que você comentou dos setores, e também puxando também um gancho sobre as experiências que a gente falou, né, que a gente pode adquirir enquanto está dentro do movimento, né? As experiências que a gente falou são exatamente essas, né? Você conhecer como que funciona o setor de marketing de uma empresa, né? O que você faz dentro do setor de marketing? Uhum. O que você faz dentro do setor de presidência? Como é que você vai aprender a lidar com a reitoria da universidade, com parceria, sabe? Lidar com gerenciamento de pessoas é coisa de outro mundo, assim, que são pessoas, velho, não é uma coisa assim que tem um manual para você seguir. Cada pessoa tem um estilo diferente, uma maneira, tem as suas raízes, seus hábitos, sabe? Seus valores para se seguir. Então, essas são as experiências que a gente sempre fala, né? Se você participar de cada setor, de cada área da empresa, para você aprender um pouquinho. Essa é a bagagem que a gente comenta que você pode levar para o mercado de trabalho quando você for ingressar numa empresa e seguir sua carreira, né? Você aprender um pouquinho de como que funciona cada área de uma empresa, né? Porque eu acabei saindo antes de passar de todos os setores, né? Mas Ah, se eu pudesse, eu teria passado de todos, né? Porque a experiência que a gente traz é essa, né? Não é você botar lá no seu currículo ou no seu LinkedIn que você participou da empresa júnior. Você tem que carregar toda essa bagagem que você pode trazer, né? Esse conhecimento agregado. isso. E outra assim, não é porque você está no setor de marketing, está no setor de projetos, GP, todo membro é um membro projetista. Eu vejo o pessoal falar, eu quero ir Sim, para projeto, mas vou estar no marketing só, não, mas todo membro é um membro projetista. Não é eu porque você fui está na diretor e coisa. fiz projeto, né? Tipo, tem isso Uhum. também, né? Tipo, tem uma meta que é membros que executam, né? Que a gente tem que bater, Sim, que é a porcentagem de pessoas que estão fazendo projeto, né? Então, se não bater, não vem resultado, né? Todo mundo né? tem que fazer projeto, todo mundo tem que se capacitar, né? Na verdade é isso. Isso. Que tem a diretoria de projetos, mas quando surge um projeto lá, eles vão captar pessoas que tenham a ver com esse projeto. Elas podem estar em marketing, podem estar em GP, e elas vão ser são os mesmos projetistas que vão estar aliados também nesse projeto. Esse pessoal não sabe. E assim, pulando já para agora, realmente como o Victor falou no que em cima mais virtualmente, É, porque assim o cenário mudou. Senão vai ser, realmente não vai ser como era antes, nem como está sendo agora. Vai mudar de novo. Ano que vem vai ser outro cenário. Então, esse cenário pandêmico fez até as empresas até se, posso dizer assim, se inovarem. Então, é um novo meio. A gente sabia como atuar no âmbito presencial. E agora, virtual, como é que faz? Muita gente ficou louca. E agora? Como é que a gente vai fazer projeto? Eu entrei em contato, vender. é, Isso praticamente só fez o que? Antecipar o que já estava vindo. A tecnologia já vinha bombando antes lá. Isso daí, bem futuramente, já seria isso, o modo, né? Você, vou marcar reunião. As reuniões podem ser virtuais. Isso daí é é. projeto também. Mas assim, então a tecnologia praticamente alavancou tudo isso. O que é que tu acha? Velho, eu lembro muito desse comentário que surgiu quando a gente estava na diretoria, né? Quando a gente percebeu que começou a pandemia, a gente ficou muito, meu Deus, o que que a gente vai fazer? Como é que a gente vai visitar cliente? Como é que a gente, enquanto empresa de engenharia, né?
Tem certos serviços que a gente precisa ir até o local para saber a viabilidade, né? Tem serviço de cadastro que a gente precisa ir lá medir parede por parede, né? Como é que a gente vai fazer isso, né? A gente ficou muito nesse questionamento, e aí acho que entra muito essa questão da tecnologia, né? Como você citou, tipo, a gente vai ter um evento totalmente virtual, né? Você juntar pessoas virtualmente. Então, eu também comentei, né? Eu conheci Fernando, mas nunca vi ele presencialmente, né? Só por telefone, como a gente está aqui agora. Então, eu acho que esse meio, assim, da tecnologia abraçou muito o suporte que a gente pode estar oferecendo, né? Às vezes, a gente paralisa muito quando vem uma coisa inesperada, como foi essa pandemia, que a gente nunca imaginou. Acho que nenhuma empresa botou num planejamento estratégico que teria uma pandemia no meio do ano, né? Ninguém imaginou isso. E eu acho que a tecnologia vem muito para dar esse suporte, seja você estar em contato com o cliente, até acho que isso até facilitou para a gente ter um contato mais contínuo, né? Porque antes, como a gente antes da pandemia, você tinha o primeiro contato, porque você fechava o contrato, e depois de 2, 3 meses, sei lá, dependendo do tipo de projeto, que você ia estar falando com o cliente, né? Agora não, virtualmente, acho que isso facilita muito, né? A gente criou esse hábito de estar em contato virtual, então tá muito mais rápido, né? Muito mais prático você tá mandando como é que tá o andamento do projeto. Se surgiu alguma dúvida ou alguma coisa assim que você pode passar 2 opções diferentes, ou uma coisa assim que a pessoa possa escolher durante o processo, você manda, ele escolhe rapidinho, assim, sabe? A gente não tinha muito esse hábito de ter esse contato constante antes da pandemia. Acho que isso trouxe muito, esse meio virtual trouxe muito mais esse abraço entre os clientes, enfim, as pessoas, para trazer esse contato, né? Acho que a pandemia trouxe esse ponto positivo para a gente. Usar mais a tecnologia a nosso favor. Isso, tem aqui Eduardo Sampaio, falou muito bem pontuado, Ícaro. Parabéns pela live. Valeu, Edu. Não, realmente, porque assim a questão poupou a gente deu tempo de deslocamento. Que a gente Exatamente. se deslocar até o cliente, fazer tudo isso. E aqui não, ó, rápido. Então, tem um tempinho, pronto. Tempinho tá, não precisa assim, vou precisar ir até tal local, se desloca, o tempo que você perde. Então foi um ganho a mais, até para a reunião com o cliente. E muita gente assim tomou aquele baque de tecnologia, muita gente não sabia nem mexer no celular. Então, assim, quem está realmente empreendendo agora lá são essas empresas que conseguiram realmente se inovar, mexer com a tecnologia. As empresas ditas como empresas dinossauros, são aquela pessoa que só lida com papel. Tecnologia para elas é um inimigo. As empresas estão quebrando, não estão conseguindo realmente seguir em frente nesse novo cenário. Então, como toda empresa, a empresa júnior foi a mesma coisa, teve que se adaptar a esse novo cenário. Então, foi mais tecnológico, mais virtual, está lidando muito bem com a situação. Outro ponto aqui que me veio na cabeça sobre esse meio virtual, né? Que acho que foi uma dificuldade que se tornou um aprendizado assim, para muitas empresas, principalmente empresa júnior, né? Que é no momento dos processos seletivos. Aí, como a gente falou, a gente tem que captar pessoas para participar da empresa, né? E capacitar essas pessoas. Eu consegui, enquanto eu estava na diretoria de gente de gestão, eu tive o processo seletivo presencial, né? Que foi antes da pandemia. Mas eu acompanhei muito nos grupos, assim, as pessoas desesperadas, assim, logo de início. Pô, como é que eu vou fazer um processo seletivo virtual? Como é que eu vou avaliar o comportamento da pessoa trabalhando em equipe? Como é que ela está lidando com uma apresentação? Sabe, questões de oratória, essas coisas assim. Como é que eu vou avaliar isso virtualmente, né? Por meio de uma câmera, enfim. E eu acho que isso trouxe muito aprendizado para as pessoas que estão dentro da empresa, principalmente mais na área do setor de gestão de pessoas, né, que é a área responsável pelo processo seletivo. Sim. Então, e também, puxando esse gancho, você capacitar as pessoas por meio de uma apresentação virtual é totalmente diferente, né? Você não está vendo como é que a pessoa está respondendo ao que você passa, né? Se a pessoa está no telefone, se ela está dormindo, se ela está piscando o olho, você tem que se inovar, né? Você tem que apresentar um conteúdo muito mais interativo e rápido, né? Mas que tenha passar o conhecimento da forma correta, né? Não adianta você só passar rápido sem você passar a mensagem que precisa ser passada. E eu acho que isso trouxe muito o diferencial, assim, que a gente pode aprender, né? Que a gente aprendeu, na verdade, nesse meio virtual, né? Eu tive a sorte, vamos dizer assim, né? De conseguir passar um processo seletivo antes da pandemia, né? Mas também eu fico pensando, né? Pô, se eu tivesse passado o processo seletivo virtualmente, eu teria aprendido como é que faz um processo seletivo virtual, né? Mas, enfim, né? São dois lados da moeda que a gente olha, né? Ícaro, eu só vou reiniciar a live. O pessoal tá aqui, vou reiniciar, que já tá acabando. Só tem 14 segundos. Então, tá bom. eu vou encerrar.